Bom dia, boa segunda-feira pra gente. Hoje a gente vai fazer uma live mais rápida, onde eu vou falar sobre segmentação e nicho de mercado. Como é que a gente escolhe a segmentação e o nicho de mercado? Muito se fala sobre mercado, sobre tendências de mercado, dados de mercado, mas eu sei que ainda tem uma falta de entendimento, primeiro, do que é segmento, do que é nicho de mercado e depois como é que a gente escolhe isso na hora de atuar. Eu vou chamar o Instagram da IP para participar dessa live e aí vocês vão receber também. Aproveita para dar seu like, para compartilhar essa live. Bom dia, Jackson. Tudo bom, querido? Tudo bem? Vamos lá. Agora sim, estamos nos dois perfis. Então vamos lá. O tema dessa live vai ser segmentação e nicho de mercado. Que na verdade dita o sucesso do nosso negócio. Porque se a gente acerta o público-alvo, acerta o produto, o acerto ele é geral. Então eu vou mostrar aqui uma imagem para vocês do meu Note. Aqui é a aba do segmento, aqui é a aba do nicho. O segmento ele é mais geral, o nicho ele é mais específico. Então vamos entender aqui como é que isso funciona, tá? Quais são os segmentos que nós temos? Primeiro a gente tem que entender o seguinte, nós temos o mercado imobiliário, que é um grande guarda-chuva. Dentro desse mercado imobiliário nós temos vários produtos. Esses produtos são os produtos que nós desenvolvemos para atender a um público específico. Cada um desses produtos, ele atende a um segmento de mercado. Qual que é o segmento de mercado? Os mais comuns. Residencial, residencial MAP, residencial popular, residencial MAP, comercial, popular e MAP, corporativo, industrial e logístico. Quando eu falo de residencial MAP, por exemplo, quais são os produtos que estão dentro desse grande grupo de residencial MAP? Loteamento, condomínio de casas, mixed use, que é quando eu tenho uma galeria comercial no térreo e uma torre de apartamentos ou uma torre de hotel com apartamentos. Eu tenho segunda moradia, quando eu tenho um empreendimento voltado para renda ou um empreendimento voltado para eu usufruir no final de semana. E aí tem a tal da multipropriedade, que vocês adoram me mandar mensagem perguntando se eu posso fazer multipropriedade no meu terreno ou não. Quando eu vou para o residencial popular, eu tenho praticamente os mesmos nichos de produto, com exceção de multipropriedade, porque não cabe multipropriedade em residencial popular. Mas a gente tem loteamento popular, condomínio de casas, eu estou olhando a minha colinha aqui, condomínio de apartamentos e condomínio edilício, da mesma forma que a gente tem para MAP. Só que a gente não tem segunda moradia para popular, a gente não tem multipropriedade para popular, certo? Quando a gente vai para comercial, popular e MAP, a gente tem da mesma forma. Então, eu tenho o mercado imobiliário, eu tenho o segmento comercial popular, eu tenho o mercado imobiliário, o segmento comercial MAP, e aí eu tenho os mesmos produtos. Quando eu falo em comercial MAP e popular, centro ou galeria comercial, mall, shopping, centro clínico, centro empresarial. E por que tem essa diferenciação de nomes, Carol? Cada legislação de prefeitura, ela regulamenta o seguinte: de acordo com o número de unidades autônomas, ele vai ser considerado um mall, uma galeria, um centro comercial. Então, essa nomenclatura, ela muda de acordo com a quantidade de unidades autônomas que você coloca no empreendimento e seguindo a legislação local. Depois a gente tem o segmento corporativo, onde a gente pode atuar no nicho laje corporativa, BTS, que é o Build to Suit, locação direcionada para fundo de investimento, por exemplo, lajes AAA, e aí a gente tem vários tipos de produto dentro desse segmento corporativo. Depois a gente tem o industrial e logístico, e aí tem galpão logístico, galpão industrial, centro de distribuição, cross-docking, e aí a gente tem vários outros tipos de produto. Entendam, todos esses produtos que eu mostrei, que eu falei dos nichos, loteamento popular, loteamento MAP, mall, centro comercial popular, galeria comercial MAP, todos esses nichos são produtos imobiliários, todos eles. Então você pode ter incorporação, multipropriedade, BTS,
loteamento, todos eles são produtos imobiliários e cada um deles entra dentro de uma caixinha, onde eu tenho o mercado imobiliário, eu tenho o segmento residencial popular, residencial médio, MAP, comercial, corporativo, e aí você tem, né, centro logístico, você tem o segmento e você tem os nichos. Esses são os tipos de produto existentes. Só que aí agora a gente tem que entender o seguinte: como é que eu escolho então, Carol? Como é que eu vou saber? Porque você falou que eu tenho que fazer o planejamento estratégico e eu tenho que definir no meu planejamento estratégico lá no início do fluxo do desenvolvimento imobiliário. Você falou que a gente tem que definir no planejamento estratégico o que a gente quer fazer. Qual o VGV necessário para levantar da cama de manhã? Todo mundo dando like aí nessa live, compartilha. Qual é o VGV necessário para levantar da cama de manhã? Qual segmentação e nicho de mercado eu vou escolher? Como é que eu vou escolher? Então, aí é que entra a parte de inteligência de mercado. Quando eu falo na etapa de novos negócios que a gente tem que monitorar o mercado, monitorar os dados de mercado, serve para quê? Primeiro, para a gente ter uma noção macro de dados de mercado, para a gente poder escolher qual segmento a gente vai atuar e qual nicho. Como é que a gente faz isso? Primeiro, seguindo fontes confiáveis de informação. Uma é a pessoa que vos fala, então seguir Incorporação na Prática, Carolina Caribé Oficial, mas acompanhar relatórios de mercado ajudam muito. Então, quais são esses relatórios? Todos os relatórios que a CEBIC, junto com a Brain, disponibilizam sobre o mercado, os relatórios bimestrais da Data Store, os relatórios bimestrais da Abrainc, FIP, os relatórios do Comitê de Mercado do Núcleo de Real Estate da Poli, você seguir empresas de capital aberto na Bolsa, que tem os relatórios de investidores, e ali no relacionamento com investidores você consegue pescar muita informação. Acompanhar jornais e revistas especializados em mercado imobiliário. Então, quando você coloca lá ADEME, Sinduscon, CREA, CAL, que eles fazem publicações sobre o mercado, tabela FIPZAP, todas essas informações, elas te dão uma noção macro. Então, elas falam, por exemplo, aumento de 32% no preço dos aluguéis para segunda moradia no litoral norte de São Paulo nos últimos 6 meses. Queda na vacância dos empreendimentos corporativos na cidade de São Paulo, Belo Horizonte e Rio de Janeiro. Aí você começa a acender uma luzinha ali. Então, como é que a gente toma essa decisão? Primeiro, vocês têm que aprender a monitorar o mercado. Como é que a gente faz isso? A gente começa a consumir esse conteúdo técnico para a gente ter uma noção do que está acontecendo no mundo, sem achismo. Então, eu entendo que tem preços subindo, preços descendo, eu vejo que tem uma vacância ou muitos imóveis vagos sobre um produto específico, sobre 2 quartos, por exemplo, na minha região, então eu vou olhar produtos em outro segmento. Então, como é que a gente escolhe em que segmento, em que nicho de mercado atuar? Observando o mercado. Não tem caminho mais curto. A gente tem que aprender a monitorar o mercado. O pessoal da IP já pode sair da live aí para mim, por favor. Já pode liberar aí a live. Vou ficar só nesse perfil aqui. Bom, então monitorar o mercado, mas de forma sistemática, monitorar o mercado para entender o que está acontecendo. Então é você acompanhar a mídia, é você acompanhar os relatórios, para você começar a pensar: eu tô achando que vale a pena eu investir a minha energia em atuar em segunda moradia, casas de veraneio, vale a pena eu trabalhar com build to suit nesta região específica, tá faltando galpão logístico, centro logístico nessa região, teve uma demanda muito grande, aumentou muito o número de indústrias, empresas, o market share dessa região, então você tem que observar. Uma outra forma muito interessante da gente conseguir esse tipo de informação é conversando com imobiliárias. Qualquer imobiliária? Não. Qualquer corretor? Não. Com imobiliárias que estejam preparadas para entregar para a gente esse tipo de informação. Os corretores de imóveis, os donos de imobiliárias são os nossos maiores parceiros na área de inteligência de mercado. Então você tem que buscar imobiliárias que já tenham essa consolidação de dados, que elas consigam passar para você
um numérico. Por exemplo, ele tem uma planilha falando o seguinte: olha, aqui na nossa região, imóveis com 3 quartos, com 2 suítes, levaram em média 1 ano para vender. Imóveis com 3 quartos, com 3 suítes, vendeu em 3 a 6 meses. Isso é um dado muito importante. Nós estamos com espera para produto Minha Casa Minha Vida faixa 2. Nós estamos com espera para produto Minha Casa Minha Vida faixa 3. Nós percebemos um crescimento muito grande de pessoas querendo comprar casa, segunda moradia, numa região X, num vinhedo, um Campos do Jordão, e não tem estoque. Então, eles começam a medir o que está acontecendo no mercado. Com essa medição, eles têm dado para passar para a gente. E aí você vai fazer o quê? Você já vai correr e já vai executar? Não. Aí você vai contratar uma pesquisa de mercado para você conseguir desenvolver a tua estratégia de forma correta. E aí você vai contratar uma pesquisa formal para, por exemplo, monitorar. Eu estou trabalhando em... Deixa eu pensar uma cidade aí. Falem aí uma cidade que vocês estão atuando, que vocês querem saber informação sobre essa cidade. Comentem aí no chat para mim. Qual seria uma cidade que vocês estão atuando? Aí você analisa essa região, analisa os empreendimentos da região, analisa a informação que as imobiliárias têm, e aí você contrata uma pesquisa. Então você vai chegar para uma Data Store, para uma Prospecta, para uma Brain, para uma Hiperdados, vai chegar para a empresa e vai falar o seguinte: eu quero um relatório de mercado dessa região, eu quero entender como está o mercado. Qual segmento, qual nicho? Nenhum. Vitória, por exemplo, aqui, ó. Estou falando de Vitória, Espírito Santo. Então, o que você vai fazer? Carol, eu não sei qual é o produto que eu vou desenvolver em Vitória. Sou da região, quero desenvolver, não tenho terreno, quero comprar um terreno. Que terreno eu compro? Manaus, aqui, por exemplo. Que terreno eu compro? Para onde eu vou? Como é que eu vou girar o meu olhar? Então, a primeira coisa é monitorar os dados locais. É entender de velocidade de vendas, é entender de velocidade de lançamentos, é entender de VGV lançado, é entender de estoque dessa região. Então, é você fazer um levantamento, Brasília aqui também. Então, é você fazer um levantamento de dados. Dados técnicos. Maceió, lugar que eu adoro, Maceió. Levantar esses dados para que a gente consiga, então, ter uma hipótese. Depois você vai conversar com as imobiliárias para falar: olha, eu tô aqui prospectando áreas em Maceió, o que está bombando? O que está acontecendo? Aí o corretor vai falar: olha, casa, segunda moradia, beira da praia, com foco no morador. Então dá uma olhada lá em Milagres, dá uma olhada em outras regiões, porque o foco não é a galera de São Paulo. O foco é a galera de Maceió que quer comprar lá. Então, manda direct, pode mandar direct. Então, com isso, você vai levantando hipóteses, mas não significa que você vai executar o que o corretor está falando. Isso tem que estar muito claro na cabeça de vocês, porque isso ainda é um feeling. Se a gente não tiver dados trabalhados, os dados têm que virar informação, e a informação tem que virar um produto. Essa informação só vira produto se esses dados forem coletados da forma correta. Não adianta nada o arquiteto chegar e falar: eu acho que o melhor produto é um produto de 4 suítes com uma varanda gourmet vista. Aí o corretor fala: eu acho que o melhor produto... Achar, gente, achar é amadorismo. O que a gente tem que fazer é, com a opinião dos especialistas do mercado, com os construtores, arquitetos, incorporadores, desenvolvedores, corretores de imóveis, com essas informações, com esse achismo da galera do mercado, a gente vai para uma pesquisa mais profunda. Então, a gente não compra terreno porque o meu arquiteto achou que ali vai dar bom, ou porque o meu corretor de imóveis achou que ali vai dar bom. Não, a gente valida isso com uma pesquisa, tá? Então, fica aqui a minha contribuição para vocês sobre entender um pouquinho mais o que é segmento, o que é nicho de mercado e como a gente pode escolher em qual deles atuar na nossa empresa, nos nossos negócios. Se você gostou dessa live, deixa um comentário, compartilha. E se você quer saber mais sobre esse assunto, comenta a live
para entrar no grupo VIP de WhatsApp, porque amanhã eu vou abrir as inscrições para o meu curso Formação em Desenvolvimento Imobiliário, com uma condição de preço muito exclusiva e com alguns bônus que vocês vão amar. Porque esses bônus permitirão que você tenha mais acesso a mim. Isso não está disponível hoje lá no curso à venda dentro do Linktree. Então, se você quer receber essa oferta exclusiva, comenta a live que você vai receber uma mensagem por direct. E essa mensagem vai te levar para um grupo de WhatsApp. Amanhã a gente vai abrir essa oferta e somente amanhã essa oferta vai ser válida por 24 horas. Então a gente vai abrir a nova turma. Essa nova turma vai ter esses bônus que não estão disponíveis normalmente. Então, assim que eu terminar essa live, eu tô vendo que vocês já estão comentando aí, mas assim que eu terminar essa live, comenta de novo live na hora que eu salvar a live no feed. Aí vocês vão receber o direct. Ou já me manda direct direto, tá bom? Um beijo pra vocês. A gente tem live às 3 da tarde, não esquece. Mais assunto relevante. Vai lá.